Meus amados irmãos, saudação e paz, Pastor Ronaldo Lima, sejam todos bem-vindos a esta live da revelação da palavra, com o tema nesta noite, a casa do descalçado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Severina Araújo, Deus abençoe a diaconisa Kátia, Maria, Deus seja louvado. Os irmãos chegando aqui pelo Instagram, peço que os irmãos estejam compartilhando, convidando mais pessoas para que juntos possamos desfrutar da boa palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração nesta noite. A casa do descalçado é o tema desta noite, para a glória de Deus. Deus seja louvado, a Ele toda honra, glória e louvor. O texto que eu quero tomar como base para a nossa meditação se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 25. Deuteronômio, capítulo 25. Espero que a imagem esteja chegando com qualidade, espero que o áudio também esteja chegando de uma forma que os irmãos possam compreender e ouvir a palavra de Deus. Quero tomar como base 3 versículos para a leitura, que é Deuteronômio capítulo 25, versículo de número 8. Está escrito assim: Então os anciões da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele ficar nisto e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele aos olhos dos anciões e lhes descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará, dirá: assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. A casa do descalçado. Vamos orar e pedir a Deus que nos dê entendimento da sua santa e poderosa palavra. Senhor Jesus, somos gratos a Ti, ó Deus, por mais uma oportunidade concedida, oportunidade esta de podermos estar na Tua presença e assim mais uma vez poder desfrutar da Tua palavra. Abra nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade Tua para as nossas vidas. Na frente desta live, meu Pai, e abençoe cada ouvinte. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado para todo sempre. Acabamos de ler um texto, irmãos, onde Moisés, no livro de Deuteronômio, passa a repetir toda a trajetória de Israel e também repetindo as leis. Meu presbítero Welton Vanderlei. O texto que nós lemos aí em Deuteronômio capítulo 25, do versículo 8 ao 10, está enquadrado na lei do levirato. E o que era a lei do levirato, irmãos? Quando uma pessoa casava-se e esta pessoa ia a óbito, não deixando filho, a viúva, ou melhor dizendo, o seu irmão, tinha a obrigação de casar-se com a cunhada, ou seja, com a viúva. E assim, os filhos desse relacionamento seriam ou levariam o nome do falecido, para que o nome dele não se apagasse de debaixo da terra. Quando nós olhamos os versículos 5, está justamente falando sobre essa lei do levirato. Observe que diz assim, quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer
e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. Então a lei dizia que quando o falecido vinha a óbito, o seu irmão, cunhado da sua mulher, tinha a obrigação de casar-se com ela para gerar filhos ao falecido. Esta lei se chama a lei do levirato. Irmã Marielle Bezerra, o versículo 6 diz: e será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome se não apague em Israel. Então o primeiro filho, o primogênito, levaria o nome do pai falecido. Para quê? Para que o nome daquele homem não viesse se apagar em Israel. Versículo 7. Porém, se o tal homem não quiser tomar sua cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciões e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Então, se o irmão do falecido não quisesse tomar a sua cunhada como mulher, a sua cunhada deveria ir até a porta da cidade onde estavam os anciões, onde estavam os juízes, e deveria relatar que aquele seu cunhado não queria fazer o dever, o que a lei assim exigia dele. Então nós estamos aqui vendo a lei do levirato, irmã Maria de Lourdes. Lei esta, porque nós sabemos que a lei aqui em Deuteronômio é nos dias de Moisés. Mas já antes da lei, já havia este costume entre os povos. E onde é que nós vemos isso? Gênesis capítulo 38. Lembrando que Gênesis 38 vem antes da lei. A lei veio nos dias de Moisés, aonde Moisés foi o grande legislador de Israel. Porém, antes da lei, nós vemos escrito, registrado nas Escrituras Sagradas, esta lei chamada lei do levirato. Observe que, olha só, observe que o versículo 6, Gênesis 38, versículo 6. Judá, pois, tomou a mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão, casa-te com ela e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-o na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selar, meu filho, seja grande,
Porquanto disse, para que, porventura, não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou na casa de seu pai. Então você vê que antes da lei de Diaconisa Helena Santos, já havia o levirato. Você vê aí a história, aonde Judá casa-se, tem 3 filhos, e o próprio Judá, ele arruma uma esposa para o seu primogênito, para o seu primeiro filho, e o nome desta mulher é Tamar. O filho de Judá era mau aos olhos do Senhor, e Deus foi e o matou. O Senhor foi e o matou. Aí Judá pede que o seu irmão Onã, que é o segundo filho de Judá, vinha cumprir o papel de cunhado, casando-se com Tamar para suscitar filho a Er. Só que, porém, quando Onã descobriu e soube que os filhos, o primogênito, que nascesse de Tamar não levaria seu nome, ele deixava o sêmen cair na terra, para não suscitar descendente ao seu irmão. E isto foi mal aos olhos do Senhor. E o Senhor também chegou a matar Onã. Você vê, e aqui dá uma boa aplicação, irmãos, até para pregações, que tem pessoas que são como Onã. Se o meu nome não estiver envolvido, eu não vou gerar, eu não vou fazer, eu não vou me dedicar, porque afinal de contas, todo o meu esforço será para o meu irmão. Quem levará o prestígio será o meu irmão. Quem receberá as honrarias ou as honrarias será meu irmão. E muitos fazem isso. Em um contexto espiritual, estou falando, né, irmãos? Estou trazendo um contexto histórico aqui sobre a questão do levirato, mas eu vou já daqui a pouco entrar nas questões espirituais. Mas como todo pregador, né, irmãos, a gente sempre somos tentados, né, e induzidos a sempre fazer uma aplicação na área espiritual. E muitas das vezes acontece isso na vida espiritual. Se meu nome não está envolvido, eu também não vou me esforçar, eu não vou contribuir, eu não vou fazer, mas afinal de contas, quem vai receber as honrarias será meu irmão, o meu nome não vai estar envolvido. Muitas das vezes nós vemos isso, né, no meio do povo de Deus. Tristemente, muitos estão mortos espiritualmente por causa destas e demais outras coisas que desagradam a Deus. Então Deus vai e mata Onã também, e agora Judá fica com medo, porque já perdeu 2 filhos. Ele já perdeu Er e Onã. E ele tem um terceiro filho chamado Selá. E Selá ainda é novo, não está ainda na idade para casar-se. E ali Judá vai e manda que Tamar vá para a casa de seus pais e espere até que Selá venha a crescer, porque na verdade Judá tinha medo também de que Selá também fosse morto, assim como seus 2 irmãos. Então nós já vimos aqui que a lei do levirato já existia em seus dias. Você vê que Tamar, você vê que Judá faz uma manobra, né? Porque pela lei lá de Deuteronômio 25, que nós estamos estudando nesta noite, quando o cunhado não queria, olha só, quando o cunhado não queria tomar a viúva, né, como esposa, a viúva deveria procurar os juízes na porta da cidade e relatar tudo para os juízes. Só que Onã decide tê-la, mas quando descobre que o filho que ela iria ter não iria levar seu nome, ele começa a derramar o sêmen na terra. E Deus viu isso e o matou também. Deus o matou. A Bíblia está dizendo aqui que foi o Senhor, foi mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Não foi o diabo, foi Deus mesmo. Deus ainda mata, viu? Deus ainda mata. A gente tudo nós atribuímos ao diabo, mas vai fazendo coisa errada diante dos olhos do Senhor. Vai praticando coisas indecentes diante dos olhos do Senhor. E depois as pessoas colhem as consequências, mas como todo bom cristão não, irmãos, crente, que cristão é uma coisa, crente é outra. Crente até o diabo é. E o diabo é mais crente do que muitos que frequentam a igreja. A Bíblia diz que eles tremem diante do nome do Senhor.
Agora, cristão é diferente. Então você vê ali que Deus o matou. Deus também o matou. Então, como todo bom crente, né, gosta sempre de culpar o diabo, né? O diabo, é o diabo, é o diabo. Mas o diabo não entra se não tiver legalidade, se não tiver brecha. Aprendamos isso. Então, diaconisa Kátia, voltando para Deuteronômio, já aprendemos a primeira parte, né? Que o levirato já existia antes da lei. Isso aqui é um estudo, irmãos. Aqui é um estudo para você fazer anotações, para você guardar no teu coração, para você pregar, para você ensinar a outros. Então, por isso que a live é a live revelação da palavra. Vamos chegar aí sobre a casa do descalçado, viu? Que é o tema desta noite, meu presbítero Elton Vanderlei. Observe que o versículo 8, eu entro agora nos versículos que eu li no começo da live. Foi os que eu tomei como base para onde surgiu esse tema aí, a casa do descalçado. Então o versículo 8 diz assim, ó, então os anciões da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele ficar nisto e disser, não quero tomá-la, então você vê o quê? Que a viúva ia até os anciões, que eram as autoridades, eram os juízes daquela época que ficavam na porta da cidade, era ali onde ele julgava as causas. Esta viúva procurava os anciões, procurava a lei, procurava a justiça, e os anciões, eles intimavam o cunhado do falecido. Ou melhor dizendo, o irmão do falecido. Eles intimavam. E o irmão do falecido teria que comparecer. E eles conversavam. Diziam, ó, você tem que tomar, pela lei, você tem que tomar a esposa do teu irmão como mulher. Você tem que suscitar descendência ao teu irmão, para que o nome do teu irmão não seja esquecido de debaixo do sol ou em Israel. Aí o versículo 9, irmã Severina Araújo, diz assim, ó, então, mas vamos supor, aí está dizendo o texto aí que, mesmo com as autoridades, os anciões, conversando com a pessoa, mostrando na lei que ela tem a obrigação de cumprir o levirato, e a pessoa dizer, eu não quero casar com ela, eu não quero suscitar descendência ao meu irmão. Caso a pessoa queira insistir em não querer, aí o versículo 9 diz assim, ó, então, sua cunhada se chegará a ele, aos olhos dos anciões, e lhes descalçará o sapato do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará, e dirá, assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão. Então a viúva está presente na audiência. Mas o irmão do falecido está dizendo, eu não a quero como mulher. Então, diante da palavra do cunhado, né, do seu cunhado ali, do cunhado da viúva, do irmão do falecido, a viúva ia lá e tirava o sapato do pé do seu cunhado. A viúva tirava o sapato do pé do seu cunhado, cuspia-lhes no seu rosto e dizia, assim se fará ao homem que não edificar a casa do seu irmão. Então nós somos chamados para quê? Para edificar. Não é para destruir. Todos nós fomos chamados para edificar. E edificar o quê, pastor? Edificar a casa do nosso irmão. Nós não fomos chamados para destruir a casa de ninguém. Nós não fomos chamados para destruir a família de ninguém. Nós não fomos chamados para destruir o casamento de ninguém. Nós não fomos chamados para destruir o ministério de ninguém. Nós fomos chamados para construir, edificar a casa do nosso irmão. E todas as vezes, irmã Fernanda, que nós nos omitimos em querer edificar a casa do nosso irmão, virá sobre nós a humilhação. Porque descalçar o sapato e cuspir no rosto é humilhação. Todas as vezes
que eu me recuso a edificar a vida do meu irmão, a edificar a casa do meu irmão, a edificar o ministério do meu irmão, Deus irá me permitir passar por vergonha. Por vergonha. Porque não é o meu nome que está em jogo. Eu não tenho que ser egoísta e pensar somente em mim, como Anã pensou. Se o meu nome não estiver envolvido, eu não irei assim gerar descendência ao meu irmão e deixar você me cair na terra. E Deus o matou. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos em prol do nosso irmão. É por isso que todos os dons que Deus nos dá não é para benefício próprio. Seja o dom que for que Deus nos dá, é para a edificação da igreja. É por isso que muitas das vezes nós oramos por um enfermo e Deus cura. E muitas das vezes nós estamos com enfermidade e nós temos que esperar para que Deus use alguém com um dom para nos curar. Porque o nosso ministério, o nosso chamado, gira em torno do outro. Não é de nós mesmos. Tudo que Deus nos dá, observe, até na culinária, quem é dona de casa, quando ela cozinha, todos dizem que comida gostosa, mas quem cozinhou não sente gosto, não sente sabor. Por quê, pastor? Porque tudo que você faz não é para você mesmo, é para o outro. Aleluia! Então só existe prazer quando nós fazemos em prol do outro. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós não podemos viver no egoísmo, pensando apenas no próprio umbigo. Mas nós temos que viver em prol do outro. Então observe, diaconisa Kátia, que o versículo 10 diz assim, e o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. A casa do descalçado. Nós vimos, presbítero Manuel, esta mesma história acontecendo no livro de Ruth. Deixa eu abrir aqui em Ruth. Vocês lembram que Ruth era moabita, voltou com Noemi, Noemi perdeu seu marido, seus 2 filhos, e ainda trouxe sua nora também viúva. Noemi viúva, Ruth também viúva. Então elas precisavam de quê? De um redentor, de alguém que viesse redimir, de alguém que viesse casar-se com Ruth, para que toda a herança do marido e dos filhos passasse novamente ao poder de Noemi. Livro de Ruth, capítulo 4. Exatamente, diaconisa Helena Santos. Quando Noemi e Ruth chega em Jerusalém, havia 2 remidores. Existia Boaz, que nós conhecemos o nome dele pela atitude que ele fez, por ele querer redimir a Ruth e Noemi. Existia outro parente mais chegado do que Boaz, porém anônimo. O nome dele não é mencionado. Porque era alguém egoísta. Era alguém que pensava só em si. E pessoas que são egoístas, que só pensam só em si, no seu próprio umbigo, o seu nome desaparecerá de debaixo do céu e da história. Mas quando eu tenho misericórdia e coloco meu coração na dor alheia, eu serei lembrado. Eu serei lembrado na eternidade. Essa era a grande diferença. Olha o que diz. O versículo de número 6. Versículo 6.
No versículo 7, vamos para o versículo 7, Ruth 4, 7. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Então Boaz vai juntamente com um parente mais chegado do que ele, na porta da cidade, para pleitear diante dos juízes a causa de Ruth e de Noemi. A prioridade era daquele parente mais chegado do que Boaz. Só que aquele parente chegado recusou-se redimir a Ruth e Noemi. E havia um costume das aí de muito tempo, aonde a própria pessoa tem que tirar o sapato do pé e entregar aquele que queria redimir. E este parente mais chegado do que Boaz tira o sapato do pé e entrega a Boaz, na frente dos juízes e de testemunhas. Meu pai. Aí o versículo 8, irmã Fernanda, vai dizer: disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. O parente mais chegado abriu mão da grande oportunidade de ser lembrado da história. Ele passou a oportunidade por causa do seu egoísmo. Ele passa a oportunidade para Boaz. Aleluia. Ele tira um sapato, presbítero Welton, do pé e entrega a Boaz. Versículo 9. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi. Ele estava passando, não era apenas um sapato, ele estava passando toda a autoridade. Aleluia. Ele estava repassando para Boaz toda a autoridade para redimir tudo aquilo que pertencia a Noemi, tudo aquilo que pertencia ao seu esposo Elimeleque, a Quilion, a Malom, tudo estava na posse de Boaz. Oh, aleluia. Então não era simplesmente um sapato, era a autoridade que Boaz estava recebendo. Meu pai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Versículo 10, diaconisa Cátia Maria: e de quem também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Então não era simplesmente um sapato, era autoridade concedida para conquistar toda a herança que pertencia à família de Noemi. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos entrar no campo espiritual para aplicarmos esta palavra, diácono Josenildo. Vamos entrar no campo espiritual, aleluia. Não é simplesmente um calçado, é autoridade delegada para conquistar territórios, para conquistar vitórias, aleluia. Êxodo capítulo 12, diaconisa Helena Santos, Êxodo 12, aleluia.
Aleluia. Êxodo 12. Versículo 11. Assim, pois, o comereis com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Israel está no Egito como escravo, mas quando Deus liberta Israel, Israel tem que estar com o cajado na mão, e com os sapatos nos pés, e com os lombos cingidos, para comer a Páscoa. Não entendi, pastor? Enquanto Israel era escravo, Israel não usava sapato. Nem o escravo usa sapato. Escravo anda de pés no chão. Escravo anda descalço. Mas quando Deus disse: irás sentar na minha mesa para comer do cordeiro, para comer, aleluia, na minha presença. Por quê? Porque mesmo ainda estando no Egito, vocês já são livres. Aleluia, comerão com o cajado na mão, autoridade. Comerão com o sapato nos pés. Era Deus dizendo: eu estou levando vocês para a terra que mana leite e mel, e a terra onde você colocarem a planta dos vossos pés já é de vocês. Já é de vocês. Carabaixo, já é de vocês. Aleluia. Aleluia! É por isso que quem vive com os pés descalços no mundo espiritual não recebe nada, não conquista nada, não, aleluia, não vai além. Mas quem tem os pés, aleluia, calçados, quem tem os pés com sapatos, aleluia, Deus o tirou do Egito para conquistar promessas, para ganhar e granjear vitórias. Aleluia, glória a Deus. Se teus pés está calçado, pode ter certeza, o Senhor te dá autoridade para você conquistar promessas, sonhos e a terra prometida. Quer ver a prova disso? Irmã Fernanda, presbítero Elton, presbítero Manuel Barbosa. Lucas capítulo 15. Lucas 15. Louvado seja o nome santo de Jesus. Versículo 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. O filho pródigo volta para ser servo. O filho pródigo volta para servir o pai na casa do pai. Ele disse: eu não sou digno de ser teu filho. Mas olha o que diz o versículo 22. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestimenta de justiça, e vestiu-o, e pondo-lhe um anel na mão, selo da autoridade, e sandália nos seus pés. Era o pai dizendo: na minha casa você não veio para ser servo, você veio para ser filho. E filho é herdeiro. Oh, glória a Deus. Filho tem que estar com os pés calçados. Filho, aleluia, não pode andar descalço. Tem que os pés estar calçados. Porque quem é filho também é herdeiro de tudo que pertence ao Pai. Meu Pai. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Então, diaconisa Kátia, nós precisamos estar com os nossos pés calçados. Porque quando estamos com os nossos pés calçados, aonde colocamos a planta dos nossos pés, o Senhor tem nos dado.
Presbítero Elton, servo não é herdeiro. E Deus deixou isso bem claro para Abraão. Abraão disse: visto que eu não tenho filho, então o meu servo Eliezer será meu herdeiro. Deus disse: negativo, porque a herança não é para servo, a herança é para filho. Eita glória! E filho não anda descalço, filho anda calçado. E andar calçado é ter autoridade para conquistar territórios. Aonde você coloca a planta dos pés, o Senhor tem te dado. Isso, presbítero Manuel, até no mundo espiritual. Quer ver a prova disso? Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Glórias a Jesus. Versículo 7. Diácono Josenildo. Está escrito: chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Jesus chama os 12 discípulos, os 12 apóstolos e os envia. Jesus disse: eu vos dou poder sobre os espíritos imundos. Mas não descobriu onde é que estava o poder. Versículo 8: e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão o que? Um bordão, autoridade. Bordão é cajado, é autoridade. Aleluia! Que tomasse para o caminho, senão um bordão, nem alfoge, nem pão e nem dinheiro no cinto. Por que, pastor? Que Jesus só mandou ir com o cajado, com o bordão, e não levar nem alfoge, nem pão e nem dinheiro no cinto. É porque Deus estava dizendo: quando você tem autoridade e você é enviado para expulsar demônios e espíritos imundos, aleluia, no teu trabalho eu vou prover o pão e os recursos necessários para tu fazer minha obra. Por isso que a única coisa que Jesus manda que os discípulos levem é o cajado da autoridade. Sem se preocupar com o que vão comer, sem se preocupar com o que irão guardar no alfoge, sem se preocupar com a oferta que levarão no cinto. Por que, pastor? Porque Deus é aquele que provê. O Senhor Jesus, Ele provê na vida do obreiro que é fiel à sua palavra, que tem autoridade no mundo espiritual. Deus os envia, Jesus os envia. Vamos ao texto, versículo de número 9. Olha o que diz o versículo 9: mas que calçassem sandálias, e que não vestistes, ou vestissem 2 túnicas. Então, no mundo espiritual, sandálias, sapatos são mais importantes do que vestes. No mundo espiritual, sapatos são mais importantes do que vestes. Porque vestes, presbítero Elton, fala de aparência, mas sapatos fala de autoridade. Aonde colocarem a planta dos vossos pés, eu tenho vos dado autoridade. É por isso que a preocupação de Jesus, diaconisa Kátia, diaconisa Helena, foi lavar os pés dos discípulos. Jesus não estava preocupado com a vestimenta. Jesus estava preocupado com os pés. Porque os pés é aonde nós temos autoridade. Lembra da mulher Sudamita? Vejo que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus, pelo jeito de andar, de caminhar na presença do Senhor. Meu Deus. Então, meu pastor Malcione,
Toda a autoridade de um obreiro, de um crente, de um líder, de um pastor, está no seu andar, está nos seus pés. Jesus disse: não se preocupe com vestimenta, vá salvando com uma. Não se preocupe em levar 2 túnicas. Agora se preocupe em ir com os pés calçados. É isso, irmã Fernanda, que o apóstolo Paulo, já estou até finalizando essa live, o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6, louvado seja o nome santo de Jesus. Eu quero ler, aleluia, glória a Deus. Eu vou ler a partir do versículo 14. Diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Cingir os lombos, irmãos, é pegar a barra do vestido e colocar presa ao cinto. Cingir os lombos é Deus dizendo que nós devemos estar prontos para quê? Para andar na verdade. Estais, pois, firme. Não é apenas, Pati Gomes, cingir os lombos e não ter firmeza no andar. Cingir os lombos com a verdade. O obreiro, o crente, o pastor, o líder deve andar com a verdade. Isso é cingir os lombos com a verdade. Vestir a couraça da justiça. Couraça da justiça era mais ou menos algo feito de metal, de escamas. Como eu estou usando esse colete aqui por dentro? Ficava junto para quê? Para proteger os órgãos vitais. É estar preparado para levar punhaladas de pessoas que estão perto, sem deixar que isso penetre o coração. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual e o inimigo usa pessoas de perto, não é de longe. Por isso que Paulo diz o quê? Tomai a couraça da justiça. Aí o versículo 15, que é o que nós estamos falando nesta noite, sobre calçados, sobre pés. O versículo 15 diz: e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Não é do evangelho da briga, não é do evangelho da contenda, é do evangelho da paz. O obreiro tem que estar com os pés calçados. Por quê, pastor? Porque mesmo entrando no campo do inimigo, a grande missão dele é levar a mensagem da paz. É a mensagem que transforma, a mensagem que liberta, a mensagem que leva o mais vil pecador ao céu. Aleluia, glória a Deus. Não queira que a vergonha chegue dentro da tua casa, no meio da tua família. Por quê, pastor? Porque lá em Deuteronômio, vou voltar para o texto para finalizar e concluir. Está dizendo lá onde nós lemos, vou ler novamente, Deuteronômio capítulo 25, versículo 8. Então os anciões da sua cidade o chamarão e com ele falarão, e se ele ficar nisto e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele, aos olhos dos anciões, lhe descalçará o sapato do pé, lhe cuspirá no rosto e protestará, e dirá, assim se fará o homem que não edificar a casa do seu irmão, e o seu nome se chamará Israel, a casa do descalçados. Se eu não estou com meus pés calçados, eu não tenho como conquistar nada. Eu não tenho como ir além. E serei humilhado publicamente. A pessoa que está com os pés descalçada, ela pode estar bem vestida, bem adornada, mas para ela não tem honra, para ela tem vergonha. E a vergonha é pública. E a vergonha vem de quem está próximo.
E não apenas isso, mas toda casa, toda família ficará conhecido dentro da cidade, na localidade, como a casa do descalçado. É por isso que nesta noite venhamos parar de nos preocupar tanto com a aparência, mas que venhamos nos preocupar em estarmos com os nossos pés calçados, com os sandálios da preparação do Evangelho da Paz. Por que, pastor? Porque quem tem os pés calçados, Deus honra. Quem tem os pés calçados tem autoridade para conquistar, aleluia, para edificar a casa do outro, a família do outro, o ministério do outro. Quem tem os pés calçados edifica. Quem tem os pés calçados conquista. Quem tem os pés calçados, aleluia, tem um memorial diante de Deus. Pode até não ser conhecido entre os homens, mas é conhecido diante de Deus, porque ele não pensa em si mesmo, ele pensa em edificar a vida do próximo. Amém, meus irmãos? Não quero ir mais além, para não cansar os irmãos, mas até aqui foi o que Deus ministrou ao meu coração. Você possa guardar esta palavra na tábua do teu coração, que você continue a meditar nela, que você venha cada dia pedir ao Senhor para que venha calçar os teus pés, porque pés calçados é sinônimo de autoridade delegada por Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A gente já quer agradecer pela audiência dos amados irmãos. Deus abençoe a nossa irmã Pati Gomes, que Deus abençoe, diaconisa Helena Santos, Deus abençoe meu presbítero, o Elton Vanderlei, meu amigo, Deus abençoe cada vez mais, Deus abençoe também meu amigo Pastor Malcione, louvado seja Deus, meus irmãos, é responsabilidade grande, né, irmãos? Dois irmãos aqui, dois exegetas, né, das Escrituras Sagradas, o nosso Pastor Malcione, nosso presbítero, o Elton, é peso, né, irmão, é peso tê-los conosco nesta live. Vamos louvar a Deus por tê-los conosco nesta live. Apareça mais outras vezes, sempre irá trazer-nos alegria de poder compartilhar conosco aí, uns aprendem com o outro, né, irmão? Nós iremos sempre nos aperfeiçoando em Cristo Jesus. Deus abençoe nossa irmã Rita Ferreira, nossa irmã Fernanda, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus seja louvado. Diaconisa Kátia, diácono Josenildo, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês são bênção de Deus, vocês são a motivação, né, que nós temos para continuar fazendo esse trabalho, que para muitos, muitas das vezes, para muitos é desnecessário, ou muitos não dão importância, mas o nosso intuito aqui, irmãos, é compartilhar com os amados irmãos um pouquinho daquilo que Deus tem nos ensinado nesta caminhada, neste ministério, que já dura aí 14 anos, né? 14 anos aí no ministério, fazendo o ID do Senhor, pregando a palavra, ensinando a palavra. Deus abençoe o diácono José Nildo, nos acompanha ali de Santana do Ipanema. Deus abençoe a vocês todos, muito obrigado. Eu peço aos amados que quando eu finalizar a live, vai ficar salvo aqui no Instagram. Os irmãos, por gentileza, entram novamente na live, visualiza, curte, para que o Instagram venha enviar para outros contatos, para outras contas, e assim possa alcançar as pessoas com esta abençoada palavra nesta noite, em nome de Jesus. Já agradeço, minha palavra é gratidão a cada um de vocês. Fiquem na paz, ótima semana. Amanhã aqui na ISF Pernambuco, estou gravando aqui nas dependências do templo da ISF, temos culto de doutrina, tem mais ensinamento bíblico. Você é nosso convidado especial. Apareça, será sempre uma satisfação poder compartilhar sempre da palavra com os amados irmãos. Fiquem na paz, boa noite e até a próxima. Se Deus quiser, quarta-feira aqui, 8 horas, marca aí, 8 horas, quarta-feira aqui no Instagram, Pastor Ronaldo Lima Oficial. Se você não segue o meu outro Instagram, Pastor Ronaldo Lima, passa a seguir, para que nós venhamos alcançar o número de 1000 seguidores e assim eu também possa estar fazendo a live por lá também. Esse Instagram aqui foi cedido, porque agora o Instagram tem aí na sua plataforma, só consegue gravar live se tiver mais de 1000 seguidores. Nós temos 800 e pouco lá. Se você puder estar nos ajudando lá também, para que o outro lá é meu pessoal mesmo, é o meu Instagram pessoal.
eu posto as coisas da igreja, posto os vídeos. Isso aqui foi um Instagram que uma pessoa nos doou para fazer essas lives e alcançar as vidas. Amém? Fique na paz, Deus abençoe. Uma boa noite e até a próxima.